Olá, pessoal. Este é um episódio do podcast Professor Adolfo Neto, que faz parte da Rede Emílias de Podcasts, e o nosso convidado de hoje é o Leonel Sanches. O Léo Sanches, um profissional com mais de 26 anos no mundo da tecnologia, formado em Ciência da Computação aqui mesmo pela Universidade Federal do Paraná. Léo já foi reconhecido como Microsoft MVP, que é um título para especialistas que são referência na comunidade técnica Microsoft. E sua carreira é bastante versátil, já atuou como engenheiro de software, consultor, líder de equipe, arquiteto de soluções e CTO. E a grande especialidade dele é um desafio que muitas empresas enfrentam, né, que é pegar sistemas legados complexos e refatorá-los com as tecnologias mais modernas do mercado. Eu peguei essas informações lá do seu LinkedIn. Então, Sim. hoje você atua como Sales Engineer na Snowplow, mas o seu lado empreendedor é muito forte, né? Fundador da Sim. Design Líquido, que eu acho que vai ser um dos principais temas da nossa conversa. Hoje Uhum. é uma consultoria de TI criada em 2011, também do projeto Coding Craft Brasil, que é uma iniciativa onde ele oferece mentoria, tutoriais, coaching de disciplina profissional para desenvolvedores. Léo, é muito bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Então, Obrigado. em primeiro lugar, me diz exatamente essa questão, o seu cargo atual, o que é que significa que você ser Sales Engineer na Snowplow? Eu sou um vendedor para os nerds. Eu falo com os nerds. Então, antigamente a gente chamava isso de um vendedor técnico, né? Uhum. É, não deixa de ser um vendedor técnico, né? É a evolução do vendedor técnico que a gente chama de engenheiro de vendas. E, Então, mas é uma questão assim, que você vai vender para um público que entende da parte técnica também, por isso que o vendedor precisa conhecer mais da parte técnica. exatamente. Quando você tem uma solução que é vendida justamente para ampliar um ecossistema de tecnologia da informação, você naturalmente vai ter o que a gente chama de stakeholder, né? Os stakeholders mais, vamos dizer assim, com mais conhecimento sobre a ferramenta são esses que vão entrar na chamada, eles vão fazer perguntas capciosas, né? Para o executivo de contas, que é normalmente a pessoa que trabalha junto comigo. Então, o executivo de contas, ele aborda, né, a gente chama de prospect, né? Quando não é um cliente ainda. Ele aborda esse prospect oferecendo a solução, explicando o que ela faz, e o prospect, se tiver interessado, vai responder com o caso de uso que eles estão procurando. É. Então, meio que por acidente assim, eu acabei me especializando em Martech, se é que a minha área não é tanto Martech, foi meio que um acidente como eu fui parar na parte de Martech. Mas agora o Snowplow ele é uma tecnologia que ele coleta dados comportamentais do usuário, ou seja, se você está navegando numa página ou num aplicativo, o que você clicou, se você abandonou um carrinho de compras, essas coisas, né? Então, é uma empresa de fora, né? É uma empresa do Reino Unido, que eles têm um escritório em Boston. Eu moro na Califórnia, então eu fui contratado, na verdade, para fazer o Oeste. Mas agora eu estou trabalhando com o meio Oeste americano também, que tem mais demanda no meio Oeste do que no Oeste. Né? Mas a ideia é que isso deva mudar no ano que vem. Né? Tem um produto novo em que a gente calcula atributos de usuário em tempo real, né? Que é uma coisa que traz mais apelo, acreditamos nós, para o Oeste. E, bom, eu sendo retro gamer, eu fui contratado também pela minha expertise em games. Eu tenho uma participação numa empresa curitibana de games chamada Cosmopix. Nós estamos lançando um jogo, acredito eu, se tudo der certo, no final deste ano. Então, se vocês tiverem curiosidade sobre a Cosmopix, eu vou deixar o site aqui. É bem fácil, na verdade, é cosmopix.games. Não. E tem lá o nosso primeiro jogo, que é o Galaximus Dungeons, vai estar aparecendo ali também. Essa área de jogos, eu até tinha um aluno, tive um aluno aqui, ele terminou já o mestrado, ele gostava muito de jogos, até ele pegou o mestrado dele que ele fez no nosso programa de mestrado profissional em computação aplicada, é porque a sigla é PPGCA, então é Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Sim. e ele gostava tanto de jogos que ele pegou uma coisa que não tinha nada a ver com jogos, ele
colocou, de certa forma, um jogo sério lá e descobriu como fazer a avaliação. Mas uma coisa que eu lembro que ele reclamava um pouco, não sei se reclamava ou observava, mas é que assim, a área de jogos era complicada para conseguir assim, que as startups assim, que elas fizessem sucesso, né? Eu acho que ele trabalhou uma época no startup e teve que sair. Como é que está a Cosmopix? Está no estágio inicial ou já é uma empresa estabelecida? Bom, você gerir um estúdio de games é muito diferente de você gerir uma startup, né? Assim, o ritmo de trabalho é parecido, é muita loucura a gente fazendo 12, 14, 16 horas por dia, em alguns casos, né? Pelo menos dos casos daquelas pessoas, sabe, que apostam tudo para conseguir fazer o game decolar, e aí a gente ouve as histórias felizes, a gente não ouve as histórias tristes, né? As histórias tristes não rendem livro, não rendem artigo, nem nada, mas tem uma cacetada de empresas que elas acabam não dando certo. E quando eu criei a Cosmopix, eu, na verdade, criei como sendo a antítese de uma outra empresa chamada Mimimi Games, que é uma empresa alemã que fechou. Os games deles eram tão bons, mas tão bons, que ficaram inviáveis de serem feitos. Os games eram numa qualidade técnica muito alta, custavam muito dinheiro, e isso acabou tirando um recurso muito valioso da vida dos fundadores, que é o tempo deles com a família, né? Quando você é jovem e acabou de sair de casa, né? O famoso leite com pera, né? E você não tem responsabilidade, você não tem família, você não tem filhos, é mais fácil você ter uma empresa de games do que quando você tem uma família e filhos. Né? Então, o que acontece é que as famílias dessas pessoas se formaram, enfim, né? Eles começaram a notar que eles passavam mais tempo no estúdio do que com os filhos deles. E daí eles tomaram a decisão de fechar o estúdio. E a Cosmopix a gente quer fazer com que seja uma empresa que respeite o horário das pessoas. Então, a gente maximiza na produtividade, né, mas sem sacrificar o tempo das pessoas, da vida delas, né? Isso é uma questão até. Eu dou aula de métodos ágeis, eu vi que você, eu acho que em alguma parte tinha algo mencionando métodos ágeis, Sim. né? E no Extreme Programming, né? Que foi por um tempo o principal método ágil, né? Agora foi substituído pelo Scrum, quer dizer, já faz tempo que foi substituído pelo Scrum, mas ele tinha, né? O Kent Beck colocou uma regra que era semana de 40 horas, que depois mudou para ritmo sustentável, né? Uhum, Que sim. acho que vai assim nessa ideia de não pode se matar de trabalhar, tem que trabalhar, mas tem que viver também, até porque senão o que acontece, isso hoje eu estava conversando em grupo de WhatsApp, né, com professores e o pessoal reclamando, não, porque a gente trabalha demais, quando chega a férias a gente tem que trabalhar nas férias também, porque a submissão de artigo para evento às vezes os últimos dias são das férias, às vezes tem colaboração internacional. Você está nos Estados Unidos, né? Você está nos Estados Unidos agora, nesse momento, ou está aqui? Agora eu estou em São Paulo, mas eu Certo. devo voltar aos Estados Unidos semana que vem. Certo. Então, mas você sabe muito bem lá que o ano letivo é diferente, né? Começa em setembro para as Sei. escolas, para as universidades, enfim. Uhum. Aí quando chega para dezembro aqui, a gente já está finalizando o ano, entrando de férias, janeiro a gente não está mais fazendo nada, mas se a gente está fazendo um artigo em colaboração com estrangeiros, às vezes a gente tem que trabalhar em janeiro também, né? Enfim. Uhum, sim. Mas aí, isso me fez um link porque você falou aqui no seu LinkedIn alguma coisa sobre ser um empreendedor. É, um lado do empreendedor muito forte. Como que você já empreendeu? Além da design líquido, que a gente vai falar daqui a pouco, você empreendeu antes? Sim, eu tive pelo menos mais 3 iniciativas. Tá? Uma delas é uma estamparia chamada Doppel Store. Então, se vocês quiserem olhar aí, doppelstore.com.br. É uma estamparia curitibana que eu ajudei a fundar, mas eu saí um pouco antes de ir embora do Brasil, porque não era mais viável para mim continuar nessa linha de negócio, mas é uma estamparia que está aí até hoje, emprega por volta de 20 famílias, né? E a história da família que ainda trabalha lá, a família que é dona da empresa é muito interessante, né? Porque eles eram bem humildes, assim, quem conhece Curitiba.
Eles tinham uma pequena mercearia familiar no Boqueirão e a estamparia começou no andar de cima dessa mercearia. E hoje a estamparia, ela, acredito eu, seja bem mais lucrativa do que a mercearia. Mas enfim, acho que as duas ainda existem. Em 2019 eu abri uma empresa de benefícios flexíveis, chamada Switch, em Portugal. Vendi minha parte em 2022, né? A empresa foi adquirida por uma empresa maior chamada IOB, que depois mudou o nome para Alcubo Tecnologia. Acredito eu que eles são de Americana, cidade de São Paulo. E, por fim, a Cosmopix, né? Então foram 4 empresas, né? A Doppel, a Swud, a Cosmopix e a Design Líquido, que existe até hoje. A Design Líquido ainda atua, né? Ainda tem sócio, é uma empresa que visa lucro. Então nós temos clientes ainda, a gente ajudou a fundar algumas startups, né? Com tecnologia, com arcabouço técnico. E eu cheguei num ponto com a Design Líquido que basicamente eu escrevi tudo que eu queria escrever. Mas tinha uma lacuna faltando, porque eu nunca me contentei, na verdade. Eu não me contento com muitas coisas, né? Eu normalmente, quando a pessoa pede para eu me conformar, é o momento que eu não me conformo. Mas uma das coisas que eu nunca me contentei é um povo com 300 milhões de pessoas falantes de um único idioma, sem guerra com ninguém, povo unificado, enfim, né? Com países de tamanhos continentais ou semicontinentais, não tem arcabouço tecnológico. Arcabouço tecnológico, o que eu quero dizer, é uma linguagem de programação em que as pessoas possam se expressar livremente, com lógica baseada na língua materna. E eu tentei ajudar vários projetos que já existiam, então eu entrei em contato com todos eles. Visual G, Portugal Studio, Mapler, Potigol, né? Entrei em contato com todos eles. Alguns me responderam, alguns não me responderam, né? E com o Coding Craft que você mencionou, eu tive vários alunos, que os alunos eles me contratam na base da mentoria. Eu queria aprender sobre um assunto X, então eu vou organizar um roteiro de aulas hiper personalizado e a gente vai chegar nesse objetivo X. Que tem os alunos que são graduados, eu escrevo sobre eles no post do Coding Craft e fica lá indexado. Então funciona como uma extensão do currículo para eles. E um desses alunos me apresentou uma linguagem no final de 2021 chamada Égua, a qual eu me interessei e me envolvi no projeto e comecei a ajudar, enfim. Né? Só que Égua cometeu os mesmos erros que Visual G, que Portugal Studio, que Mapler e tal. Que na minha visão uma linguagem depender do editor. A linguagem jamais deve depender do editor. A linguagem ela tem que ser uma coisa anacrônica, porque os editores eles vêm e vão. Eles nascem, crescem e morrem. E o ciclo de vida deles é bem curto, é tipo o de um cachorro, assim, de 15 anos mais ou menos, que um editor vive, né? O Eclipse, que eu imaginava que ia ser um editor mais perpétuo, não foi, né? Foi um editor que foi aos poucos sendo abandonado. Sublime Text é a mesma coisa. E agora o Visual Studio Code, né? Ele gestou uma boa parte do ecossistema moderno que a gente tem, mas já existem editores paralelos, né? A gente tem o VS Codium, a gente tem o Cursor, né? Todos eles baseados na ideia do Code, né? Que o Code é uma aplicação Electron, na verdade. Então, nós na Design Líquido escrevemos uma extensão para o Visual Studio Code e derivados, porque a gente não quer que fique só neles, né? E se surgir algum editor que futuramente vale a pena a gente escrever a sintaxe, a gente vai escrever o suporte para esse editor também, né? O que aconteceu em 2022 foi que eu tive que separar a Égua para uma linguagem nova, por causa desse problema do editor, por causa de questões envolvendo importação de bibliotecas, que me é um item caro, né? Ou seja, a linguagem ela precisa ser modular. Nenhuma outra linguagem em português é tão modular quanto a da Légua, né? A que mais chega próxima é Portugal Studio, que tem lá seus pacotes, mas os pacotes são completamente dependentes do ecossistema da JVM. Então, a linguagem que permite a extensibilidade, eu acho que a única que permite tal extensibilidade é a da Légua, atualmente. E olha que eu já li todos os projetos de linguagens que estão por aí. Se vocês quiserem me citar um, eu consigo falar sobre ele. A não ser que seja uma coisa que vocês criaram assim ontem, daí não tem como. Então, deixa eu
contextualizar aqui a minha situação, por exemplo. Eu sou uma pessoa que na faculdade, a minha primeira não linguagem, mas o meu primeiro contato com programação na faculdade foi em português. Tinha um livro, não sei se você chegou a conhecer, chamado Algoritmos Estruturados, de Farrer, acho que era Harry Farrer, mas o nome está em inglês, mas é brasileiro, ou pelo menos ele trabalhava no Brasil, e outros, Sim. né? Uhum. Mas era uma coisa assim, a gente escrevia na mão, não compilava, não tinha nada assim de nenhum compilador, né? Aí depois, muitos anos depois, né? Sim, não, e uma curiosidade aí também é que, na verdade, eu tinha conhecido programação primeiro com Basic, não com. Então, quando eu cheguei na faculdade, aí eu fui aprender algoritmos estruturados, que era basicamente um Pascal traduzido para o português. Acho que dá para dizer isso. Né? Aí, Uhum. muitos anos depois, né, nesse contexto de dar aula, aí eu fiquei sabendo do Visual, do tempos depois só do Portugal Studio, né? Então, tem também não sei se você conhece o Potigol, Sim, sim, o professor Leonardo, ele tá inclusive no nosso Discord lá. certo? Então, o Leonardo foi meu colega de mestrado, né? Ele foi da mesma turma? Foi exatamente da mesma turma. Inclusive, ele vai dar palestra pra gente no SE4FP, porque o Potigol tem um pouco de escala lá, né? Sim. Então, ele vai falar um pouco sobre as características funcionais. Mas, enfim, o que eu sinto é que alguns cursos de ciência da computação, eles acham assim, a questão, não dá tempo de eu, sei lá, no primeiro semestre apresentar Delégua ou Potigol ou Portugal ou qualquer uma dessas e depois, só depois entrar em C em alguma coisa. Então, pessoal, aqui na UTFPR a gente já começa com C. Agora eu estou ensinando, agora não, mas já desde faz uns 3 semestres eu voltei a ensinar também alunos de engenharias que não da computação, e aí a gente também começa com C. Enfim, como é que você vê esse argumento aí do tempo? Né, porque o que eu imagino, e aí talvez você me contradiga nisso também, não tem ninguém trabalhando profissionalmente com Delégua. Tem, Tem? Então, como tem. é que fica a questão do tempo? Dá para pensar em começar a ensinar com Delégua e a passagem para uma linguagem dessas que tem mais mercado é possível? É rápida? É possível. Tanto que nós escrevemos tradutores para Python, nós escrevemos tradutores para JavaScript, né? Em teoria, qualquer linguagem, independente de contexto, né, que tem uma gramática definida, a gente consegue escrever um tradutor equivalente. Tem um aprendiz meu que fala que Delégua, o núcleo de Delégua não é uma linguagem, né? Ele é um ecossistema de linguagens. Eu coloquei no chat aí o link para o nosso dialeto de Portugal, porque Portugal não roda no navegador de internet. Portugal Uhum. você precisa ter o que o professor Leonardo fez foi colocar uma instância do Gitpod com uma imagem Docker que instala o Portugal e aí você consegue rodar web. Né? Uhum. Mas ele não roda web, ele usa um recurso de um servidor e roda nesse servidor. Então, com esse dialeto do Portugal, a gente utiliza o processamento do navegador de internet para processar a lógica em Portugal. Tem algumas coisas faltando, tá? Já posso dizer que funções geradoras eu não tive tempo de implementar ainda, mas deve ser uma coisa que no devido tempo eu deva conseguir implementar. Né? Então a nossa ideia é buscar a compatibilidade total com o Portugal, que inclusive é uma coisa que o professor Leonardo apoia, né? Ele gosta muito da ideia de a gente ter o dialeto em Portugal, né, rodando no TypeScript, enfim, porque os ganhos são enormes, né? O Portugal, por exemplo, não tem um mecanismo de depuração. Ele tem um editor, mas ele não tem um mecanismo de depuração. Enquanto que se você escrever Portugal e usar a extensão na design líquido, você consegue pôr ponto de parada, você consegue inspecionar variável, você consegue rodar incremental e assim por diante. A única coisa que Delégua não suporta ainda, mas por uma limitação do Node, o jeito que o Node funciona, é laço infinito. Isso realmente a gente não conseguiu fazer ainda. Porque é uma complicação envolvendo o event loop do JavaScript mesmo. Senão a gente conseguiria fazer loop infinito também.
Mas fora isso, a gente suporta todo o resto. Hum, é. E como é que é a questão do... Você falou que ele roda no navegador, ela é... Às vezes o pessoal usa o termo transpilar, né? Quando é traduzida para outra linguagem. Ela é transpilada para JavaScript ou alguma coisa assim? Não, ela roda, ela instrumenta JavaScript, né? O que a gente faz é criar uma camada em cima do JavaScript e a execução é JavaScript. Certo. Pronto. Além da Delégua, eu vi lá que tem 55 repositórios, né? Eu lembrava de ter visto Tem o mais, tem alguns que são privados que eu não revelei ainda, mas 55, 55 é um número bom. 55 repositórios públicos, né? Não sei se Uhum. algum deles é assim, um fork de alguma coisa, não lembro, mas dentro da organização, né? Design Líquido, que é a organização do GitHub, tem 55. Ele me mostrou o número 55. Eu lembro que opa, tem tudo isso aqui. Mas tem um deles que eu fiquei curioso, que é o LHMT. Estruture sua aplicação da internet com componentes em português. Qual é a Uhum. ideia do LHMT? Linguagem de marcação e hipertexto, HTML em português. Se você quiser Mas... compartilhar a sua tela, a gente pode fazer um exercício aí. Compartilhe. Eu vou te mandar um link. Ou então eu posso compartilhar, de repente, né? Não sei, eu já estou com ela aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui, editor. Acho que eu só tenho isso. Pronto, tá vendo aí? Beleza. Agora vamos editar o de cima ali. Troca a mensagem Olá Mundo por alguma outra coisa. Vou trocar por oi, pessoas. Olha o que acontece embaixo. Sim. É o que o pessoal às vezes chama de transpilar, né? Tá exatamente Essa é uma tradução, isso. É uma transpilação, uma tradução, né? E a reversa, ela funciona também. Agora altera alguma coisa embaixo. certo. E o resultado disso, onde é que a gente vê? Se você alterar no de cima, ele vai atualizar embaixo. Se você alterar o de baixo, ele vai atualizar em cima. Não, mas eu estou falando o resultado do HTML mesmo. Ah, sim. Então. Por que esse demo é importante, tá? Porque o LMHT, como ele é uma linguagem, e em cima dele eu uso uma especificação XSLT, eu provo que ele é independente de linguagem. Ou seja, você consegue implementar LMHT com qualquer linguagem que tenha processamento XSLT. Onde que a gente usa isso? A gente usa isso no nosso framework web líquido. Então quer dizer o quê? Se você for desenvolver uma aplicação em líquido que tem um documento LMHT, a maneira, se você acessar a rota de líquido, líquido vai pegar esse documento LMHT, vai transformar no HTML e vai mostrar na tela. E esse framework, ele é para aplicações, para você fazer um site estático ou também dinâmico? Dinâmico também. Porque aí a gente tem Lincolns, né, que é a linguagem de... Lincolns é a linguagem de consulta estruturada, que é SQL em português, para banco de dados. Né? Só que Lincolns, o repositório dele é só a especificação, basicamente. As implementações deles ficam em repositórios separados. Por exemplo, Lincoln JS é onde fica a especificação ANSI, o tradutor ANSI, enfim. Né? E aí a gente tem os especializados por banco de dados, que são, até agora são três, que é o SQLite, o PostgreSQL e o MySQL. Esse é o do Postgres. Uhum. Aquilo que eu falei aqui, para quem estiver vendo em vídeo, né? Aqui é a organização, tem os, os principais projetos que vocês destacaram, né? O Delégua, o Sim. LMHT, o Lincolns, que seria mais ou menos o equivalente ao SQL em português, o Líquido, que é esse framework web, é isso? Isso. Essa é a união dos poderes, né? Tem mais uma O... linguagem de programação chamada Follis, que na verdade não é de programação, é de estilo, né? Que Uhum. é uma mistura do CSS com o SAS. Então você tem um pré-processamento e aí no final você vai ter CSS. Uhum. E aqui VS Code, na verdade, é só a extensão para você usar todas as linguagens, né? Eu já
testei essa. Todas, isso. Inclusive os dialetos de Portugal, Potigol, Mapler, né? A extensão tem tudo isso. Joia. Então, vocês têm, então... que eu lembro que no site do Design Líquido vocês dão destaque a esses 4, né? O Delegua, Sim. o LMHT, o Foles e o Lincolnes, né? Uhum. Existe mais algum outro projeto que você diga, pô, isso aqui também é interessante, eu acho que dá para... Sim. Pode falar. Dos eventos, a gente vai ter alguns eventos agora no final do ano. Existe um dialeto que nós criamos muito próximo de Python chamado Pituguês, que é para os pythônicos, né? Quem não gosta de usar a sintaxe de Légua pode usar a sintaxe de Pituguês. E por que são dois, né? Porque o que for bom para a Delégua absorve. Por exemplo, quando eu estava implementando o Visual G, eu precisei implementar um sistema básico de tipos, que Delégua depois absorveu. Quando eu estava implementando o Portugal Studio, o suporte de bibliotecas deles, Delégua absorveu. Quando eu estava implementando Portugal, teve uma série de questões relacionadas a escopo, propriedade e orientação a objetos que Delégua também herdou. Então, na verdade, Delégua tem essa virtude de aprender com as linguagens que já existem. Ela ganha funcionalidades de acordo com os dialetos que implementa. Então, se vocês tiverem aí alguma outra linguagem cujo dialeto não existe em Delégua, a gente pode implementar o dialeto e Delégua naturalmente absorve as funcionalidades. Então, quando a gente tem uma coisa com um paradigma diferente, um português, por exemplo, que se aproxima do Python no quê? Na indentação significativa, ou seja, a indentação ela é importante para o código, na questão de listas de compreensão, que é uma funcionalidade que Python inventou, né, e português vai ter, entre muitas outras, né, você tem aquele C ternário, né, que é aquele C de linha, né, valor, C, condição, se não, outro valor, né. Então, todas essas português vai ter primeiro. E aí, se a gente achar interessante, a gente traz para a Delégua. Né? Então, eu não encabeço o projeto do português. Quem encabeça o projeto do português são as pessoas da Kumbuka Dev que estão envolvidas, https://kumbuka.dev. O trabalho delas é muito interessante, né? Trabalho com pessoas com inclusão, tem várias PCDs trabalhando conosco, né? Então a gente dá oportunidade. Então, sim, nós damos oportunidade, nós organizamos eventos, né, que as pessoas vão. E a melhor coisa que vocês fazem para esse projeto, na verdade, é utilizar, divulgar e dar estrelinha no GitHub, porque me aumenta muito a visibilidade, eu consigo chegar em mais pessoas conseguem conhecer o projeto e eu consigo validar isso. Porque eu não faço isso porque eu quero ganhar dinheiro com isso ou coisa do tipo. Eu faço isso porque eu quero deixar alguma coisa para a posteridade. Uhum. Aí eu vou fazer uma pergunta, você um pouco já respondeu, então eu vou misturar aqui algumas coisas, né? A pergunta era por que em português, mas eu acho que você já respondeu dizendo, olha, tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo, né? E aí você está contando Brasil, Portugal, Angola, qual é o nome? Moçambique, Moçambique, Timor-Leste. Timor-Leste. Na África tem pelo menos mais um que... não estou lembrado agora. Cabo Você Verde? tem Guiné-Bissau, você tem São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Sim, mas aí a pergunta que eu fiz aqui, que você colocou um artigo lá, né, tem um artigo sendo citado lá na página do Design Líquido, né? Mas a pergunta que eu não sei se aquele artigo responde já de forma convincente é: há evidência de que seja realmente melhor para iniciantes? Porque o ponto de vista de algumas pessoas, eu acho até, tem um grupo, não sei se você conhece, é um grupo, tem um podcast também, é o grupo Os Programadores, é o Marcelo, ele também está no exterior, mas ele está no Canadá, esqueci o sobrenome dele, mas é o Marcelo dos Programadores, ele tem um grupo lá no Telegram, várias pessoas às vezes que descobrem lá, entram, tem uns desafios, nossa, você pode até dizer para o pessoal que
tá assistindo, faz ainda Lego os desafios lá dele, são desafios interessantes, né? Mas ele disse, aprenda inglês. Claro, aprender inglês tem outras vantagens além de saber programar, mas algumas pessoas, não, você aprende inglês, aí você serve para você trabalhar, serve também para você programar, porque a maioria das linguagens é em inglês. Mas enfim, Eu você acha discordo que... diametralmente deles, dos programadores. Pronto, então quer dizer, é mais um Marcelo, mas explique o seu ponto de vista, por favor. Não, o Marcelo, ele é status quo, né? Ele considera que não, você tem que aprender inglês e pronto, acabou, e é isso. Porque eu discordo completamente. Tanto que eu fiz essa tentativa, eu fui no grupo lá e eu fui quase que convidado a me retirar do grupo, porque, né, então é assim, o brasileiro, ele tem essa tendência de matar as próprias ideias, de ridicularizar as próprias ideias, que é uma coisa bastante triste, né? Um povo com potencial desse, né, rechaçar as próprias ideias e, enfim. O meu argumento é o seguinte, 1% de todo o Brasil fala inglês fluente. Né? 5% fala em algum nível, 5% é the book is on the table até a fluência completa. Fluência completa você consegue com 10 mil palavras, que é o nível básico de comunicação. Com 20 mil você consegue fazer uma faculdade, né? O inglês tem 800 mil palavras catalogadas. O ser humano consegue aprender 8 palavras por dia em média. Tá? Se você tiver recurso de memorização, você aprende 25. Ou seja, você pode fazer quantos cursos de inglês você quiser. Em menos de 3 anos você não vai ser fluente em inglês. Tá? Você vai pegar atalho, na verdade. E claro que sempre vão aparecer as exceções que, eu aprendi em 6 meses, eu aprendi em 1 ano. Tal. Não passa a imersão dos pais. De você aprender o idioma materno com a sua mãe, com seu pai, com seus amigos, né? Quando a gente vai na faculdade, isso eu lembro bem, eu tive inclusive professores que diziam que se eu escolhesse espanhol como língua optativa eu merecia ser reprovado retroativamente, meio que tom de piada, mas com fundo de verdade. Então é assim, abre-se pouco espaço, na verdade, para questionamento. É uma coisa meio dogmática, assim, que vai de todo mundo, vai dos profissionais, vai dos professores, vai de todo mundo. Se você aprender inglês, você será cosmopolita, você será incluso ao mundo, as oportunidades se abrirão. É verdade. Só que a gente está falando de um país com 210 milhões de pessoas que 1% é fluente. Então como é que você faz com os outros 99%? Você exclui eles? Você fala assim, não, você não pode fazer. Você não vai fazer. Ou você aprende inglês ou você cai fora. Né? É justo fazer isso? Eu não acho que seja. E tem mais, eu vou além. Existem muitas pessoas ao redor do Brasil, ao redor da África, ao redor da Ásia, falantes de português, com um conhecimento incrível, mas não tem acesso. E o que a gente cria é acesso. A gente cria a possibilidade das pessoas não apenas entenderem o que está sendo escrito, né, como também a capacidade delas se expressarem logicamente. E isso é o mais importante. E grupos como os programadores, eles tiram isso das pessoas. Eles fazem eles irem pelo caminho difícil das coisas. Então, assim, tanto que eu desisti deles já faz tempo. Só que de vez em quando eu pego exercícios do site deles para resolver e lanço no meu YouTube para provar que sim, você pode fazer o exercício em Delégua e vai rodar. E vai funcionar. Aliás, para mim é ótimo ter esse tipo de exercício, porque eu consigo mostrar, na verdade, as capacidades da linguagem, como também colocar coisas no nosso mapa futuro para a linguagem poder ter. Por exemplo, a biblioteca JSON foi inteira escrita por causa de um exercício dos programadores. Então, assim, eles têm sua função, mas eu considero completamente errada a abordagem. Errada. O número de pessoas que eles imaginam que eles estão ajudando é muito menor do que, por exemplo, você colocar um ganho de eficiência de 30% e 35% da linguagem materna. Um estudo de 2020 da Universidade de Brasília, que fez um teste com uma linguagem de programação chamada Calango. Eles dividiram a turma em duas, metade da turma tomou os exercícios de algoritmo em Calango e a outra metade tomou em C. Agora, adivinhe qual foi a turma que teve as melhores notas?
do Calango? Tá lá no repositório de Delégua, tem o link para o estudo, se vocês Sim, quiserem ver. é isso que eu estava falando, eu acho. Aí eu queria saber, então, pegando o link, porque eu acho que esse era um dos principais objetivos para mim com essa entrevista. Então, eu sou Uhum. professor do mestrado profissional em computação aplicada, a gente tem seleção todo ano, já estamos com seleção aberta. É, tem gente que. E a gente pede um pré-projeto para submeter para o mestrado, né? E tem gente querendo fazer mestrado, doutorado no Brasil todo, né? Tem mestrados maravilhosos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Manaus. Manaus tem um grupo maravilhoso. Vamos supor que algum aluno desses queira fazer pesquisa com algo relacionado ao Delego, ao LMHT, algum desses. O que é que a gente busca? E aí eu estou falando como professor que eu. E assim, eu estou falando mestrado, mas pode ser também, às vezes, um trabalho de graduação, né? Um trabalho de conclusão de curso de Uhum. graduação também. Então, vocês têm assim uma lista de problemas em aberto, ou vocês têm um canal onde a pessoa possa entrar e fazer perguntas? Então, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso ajudar? E, claro, lembrando, e aí eu falo não para você, mas mais para os alunos. Cuidado também para não querer chegar lá e dizer, olha, eu vou fazer uma coisa e vou corrigir tudo que vocês fizeram. Não é assim que a gente trabalha com a comunidade. E eu estou falando isso porque isso já aconteceu muito, né? Eu lembro que uma Sim. vez eu estava num evento e um professor falou que, não sei se foi o trabalho dele, de alunos dele, mas assim, o pessoal começou a descobrir bug em software e mandava lá pro projeto, tem bug aqui, bug aqui, bug aqui. O pessoal disse, ok, tem um bug, ok, resolva. Não quero somente, porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre descobrir bugs. Não, ok, mas não basta só descobrir o bug, tem que também corrigir o bug, se for o caso, né? Sim. E às vezes também não adianta corrigir, tem que corrigir estando conversando com as pessoas lá, porque se você corrige de um jeito que é completamente fora do jeito que eles trabalham, não serve para eles. Então, por isso que eu digo, como é que as pessoas conversam com vocês? Eles podem usar o nosso servidor do Discord, né? A gente tem o canal geral lá que todo mundo fala sobre tudo, e nós temos os canais especializados por tecnologia. Então, cada uma das tecnologias tem lá o seu canal. E algumas aplicações que já estão integradas no Discord também estão lá. Por exemplo, o Stardust, que é uma plataforma de educação escrita em React que usa a Delégua, vou colocar o link delas aqui. É de graça, tá, pessoal? É só criar uma conta e jogar. Ela ensina programação como se você estivesse no Duolingo. E ela usa a Delégua como motor de execução. Né? Então, você pode jogar com seus filhos, né? Ensinar programação em português com os seus filhos. Uma das coisas que me deixou até um pouco emocionado foi um tutorial do Belém do Pará que nós fizemos e uma das participantes era uma mãe com duas crianças. A mãe não fez o tutorial, né? Foram as crianças que fizeram o tutorial. E no final do tutorial, que era uma coisa assim de 45, 50 minutos de exercício, abria ali o Visual Studio Code, escrevia um código executável e escreva e leia e operação matemática, enfim, coisinha básica assim. As crianças falaram para a instrutora, né? Foi a primeira vez que a gente entendeu o que a nossa mãe faz. Ou seja, se isso não prova, né, o alcance da linguagem e o potencial de trabalho com a língua materna, eu não sei mais o que prova. Né? As evidências estão aí. Né? E, assim, a gente tem que voltar a acreditar na nossa força. Né? Porque quando a gente fala assim, não, eu tenho que aprender inglês primeiro, você está, na verdade, desmerecendo a sua própria força. Então, como é que vocês podem se envolver? Como eu falei, né? Achei um problema, um bug, reporta uma issue pra gente. Cada repositório tem lá issues, né? Você vai na issue, escreve o problema, se quiser tirar um print e mandar ali, você pode. Né? Tem um livro da Camila Maia a respeito de como usar Git e GitHub que eu altamente recomendo. Né? Fica no kumbuka.dev, se vocês quiserem olhar. Tem o livro dela lá.
e ensino o beabá do Git e do GitHub, né? Abrir discussão, alguns dos nossos repositórios eles suportam discussões, então tragam suas perguntas, eu sempre dou um jeito de olhar e responder. Né? Eu tenho uma ideia do que fazer numa sintaxe, numa linguagem e tal. Não existe discussão idiota, não existe pergunta idiota. Coloca lá que a gente vai debater e a gente vai conversar, e enfim. Né? E no servidor do Discord, né, é onde as coisas acontecem mais rápido. Então tem tudo lá, tem as pull requests que foram abertas, os bugs que foram resolvidos, lançamento de versão, né, em determinados dialetos e tal. Antes de entrar contigo aqui, eu estava resolvendo o bug do Visual G, que a gente vai atualizar a versão, né, e vai ter correções para o Visual G. É uma coisa natural aqui, que eu faço, acredito eu, toda semana, né? Então, esses outros dialetos, né, eles poderiam ser linguagens comerciais, perfeitamente. Só que a arquitetura deles não foi continuada. Eles foram até certo ponto. A gente vai até aqui, daí o resto agora é uma linguagem comercial. Então nós perdemos várias oportunidades de ter a primeira linguagem comercial. Mas essa oportunidade não será mais perdida. Delégua está fadada a ser a primeira linguagem de alcance comercial, livre, em código aberto, que qualquer pessoa falante de português possa usar. E as linguagens que gravitam Delégua, né, ou seja, LMHT, Folhas, Lincolns, né, todas essas também são MIT, ou seja, elas podem ser reimplementadas, reutilizadas, né, e com isso eu quero atingir, se eu atingir 1% das 300 milhões de pessoas, eu já cumpri minha função, eu já estou feliz. Porque é mais do que o número total de profissionais de tecnologia da informação trabalhando hoje em inglês. 1% de 300 milhões. Se eu conseguir isso, o projeto já cumpriu sua função completamente. Maravilha. Então, só uma última pergunta. Você escreveu aí tá no seu texto, quem está só escutando não vai conseguir ler, mas está escrito Leonel Sanches da Silva, criador de linguagens de programação em português. Então, você é o único criador de Delégua, LMHT, Follies e Lincolns? Eu sou, no Discord eu ponho ditador benevolente, mas eu sou bem, eu sou bem flexível, na verdade, nessa questão ditatorial, né? Eu peguei carona, na verdade, no apelido do Guido, né? Guido Van Rossum, que criou o Python, que ele também era considerado um ditador benevolente, né? Tem algumas coisas que já caminham sem mim, por exemplo, a gente tem um compilador para binário, chamado CGD, Compilador Geral Delégua, que é feito por outra pessoa, o Fernando. Se vocês olharem lá no nosso servidor, vocês vão conseguir ver os avanços do Fernando no compilador. E compila binário. Ou seja, Delégua compila para um processador que suporte o ecossistema de LLVM. Né? E executa tão bem quanto C, a velocidade de C. Claro, tem algumas questões que a gente está parando arestas, né? Inclusive na questão de tipagem, que quando você tem um compilador, você tem que ter uma tipagem um pouco mais estrita, né? Você não pode ter um tipo, por exemplo, o número que Delégua tem. Né? Você tem que ter uma coisa mais especializada, se é inteiro, se é decimal, se é real, enfim. Mas essas são coisas que a gente vai andando aos poucos. E o ferramentário é extremamente importante. É extremamente importante para o aluno que está aprendendo programação ele se sentir acolhido. Né? Ele não sentir um ambiente hostil. Então, uma das maneiras de remover essa animosidade é trabalhar na língua materna e você fazer uma ferramenta tão boa, mas tão boa, que o aluno vai pedir para o professor usar. Ao invés de usar um dialeto que não é atualizado há 4, 5, 10 anos, pega um dialeto que é uma coisa atualizada toda semana. A gente atualiza a Delégua toda semana, pensando em vocês. Né? Pensando não só em vocês, nos filhos de vocês, nos netos de vocês. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que melhorar a nossa principal ferramenta, que é a comunicação. Uma linguagem de programação é uma extensão da sua habilidade de comunicação. E é nisso que eu ponho esforço. De novo, para a posteridade. Muito bom, parabéns. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Computação, eu sou só um membro da sociedade, não tenho nenhum cargo importante, mas acho que deveria também divulgar mais o seu trabalho, o trabalho de toda a equipe aí do Design Líquido. A gente, de vez em quando, comemora, né, lá na sociedade, porque tem a linguagem Lua, né, lá dos professores da PUC-Rio. Eu gosto de falar lá do Elixir, do Lean, né, que são
mas o Delegua tem um papel aí também, Delegua e todo o ecossistema aí em volta. Assim como tem algumas que estão surgindo, mas agora, qual é o nome? Bend, Quint, mas todas essas que eu mencionei, apesar de terem uma grande participação de brasileiros, são em inglês, né? E essa é a sua. Eles são 1%, né? Todos esses que você mencionou são pessoas que pertencem a 1% da população que conseguiu ir pela barreira do inglês, aprender 10 mil palavras e hoje conseguem viver disso. E outra coisa que, assim, destacar aí que dá para fazer, tudo que você falou, dá para fazer pesquisa aí em engenharia de software, em informática e educação, educação em computação, compiladores, né? Eu lembrei agora do professor Fernando Quintão, lá no FMG, que faz um trabalho maravilhoso com compiladores. Enfim, tem bastante coisa para se fazer pesquisa. Eu queria só fazer agora uma última pergunta. Você já testou, porque assim, a gente sabe que esses LLMs roubam tudo que está na internet, o design líquido está na internet. Você já testou para ver se algum desses LLMs, ChatGPT, Claude, etc., gera código correto em alguns momentos, pelo menos, em Delegua? Os mais especializados, sim, o Claude gera código íntegro. Né? Os outros alucinam um pouco ainda. Mas é isso. A melhor maneira de ensinar as LLMs é escrevendo sobre as linguagens, tentando exemplos, publicando código, porque as LLMs aprendem com os seres humanos, nesse caso. Então, quanto mais exemplos tiver, melhor. Então é isso. Muito obrigado, Leonel. Foi um prazer conversar com você. E Satisfação. você quer deixar uma palavra final aí para os nossos espectadores e ouvintes? Por favor, pessoal, vejam o projeto, escrevam sobre ele, tragam seus comentários, pode criticar, pode elogiar, põe estrelinha no GitHub pra gente, a gente precisa muito disso. Mas tragam essas coisas. E não duvidem do potencial de vocês. Se alguém disser para vocês que não, daqui você só pode ir se você souber inglês ou coisa do tipo, há outro caminho. Nós somos um povo brilhante, criativo e energético. Muito obrigado, Adolfo. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Até o próximo episódio de algum podcast da Rede Emílias de Podcasts. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts.